aquele Nabal que não quis dar a Davi da comida, mas você já reparou que quando você lê a Bíblia e você lê Adão, você não fica com dó, não fica irado com Adão, você não fica revoltado com Adão, você se ira com Judas que entregou Jesus por um propósito, você se ira com Pedro, Pedro que negou Jesus 3 vezes. Presta atenção que isso aqui é muito sério que eu vou falar, guarda, redobra a sua atenção. Com Pedro que negou Jesus 3 vezes, você se ira com Paulo perseguindo a igreja. Todas as vezes que nós lemos, nós crentes, nós iramos na Bíblia com pessoas. Eu me iro com aquele jovem que recusou seguir Jesus e com todo tipo de pessoa que recusa Jesus. Mas você já reparou que quando nós lemos sobre Adão, nós temos ira de Caim, mas nós não temos ira de Adão? Nenhum de nós ficamos irados com Adão. E a pessoa que mais nos fez mal na vida não foi o companheiro de trabalho, aquele seu amigo que queria puxar o seu tapete, aquele que queria a sua vaga. A pessoa que mais fez mal com você não foi o seu patrão que te demitiu, não foi a sua mãe, não foi o seu pai, por mais mal que fez o seu pai, a sua mãe, o seu filho, seu esposo, a sua esposa. Você já percebeu que pessoas passam pela sua vida e você fica irada? Aquela pessoa te fez chorar, aquela pessoa que te humilhou, aquela pessoa que gerou em você sofrimento. E você olha e você diz, mas é muito sofrimento, mas é muita luta, eu não perdoo. Mas você perdoou Adão. A pessoa que mais fez mal na sua vida não é aquela que falou mal de você, não é aquela que te perseguiu, não é aquele que fechou a porta, não é aquele que te abandonou quando você precisava, não é alguém que te deu um calote, não é alguém que falou mal de você para Deus e todo mundo, não é alguém que te machucou emocionalmente, espiritualmente ou fisicamente. A pessoa que mais fez mal para ti e para mim foi Adão. Adão é a pessoa em que todo ser humano devia ter ira e dizer, eu não gosto desse cara. Hoje as pessoas homenageiam ele e colocam o nome do filho de Adão. Você acha estranho pôr Judas? Se um neném nascer, se colocar Judas, você fala, é um traidor. Mas se colocar Adão, você acha normal. Mas Adão, se eu te falar para você que Adão cometeu pior pecado que Judas. Adão foi a pior pessoa que foi gerada na terra. E eu vou dizer a pior pessoa, por quê? Porque ela era perfeito. Adão pecou não tendo condição nenhuma de pecar. Adão pecou em um corpo que ele não podia pecar. Ele ouviu o próprio Deus falando, sem negócio de profecia, sem revelação, sem profetada. Deus. Ele tinha a visão clara de Deus e Deus tinha a visão clara dele. Deus descia na viração do dia para falar com ele. Ele tinha um contato direto com Deus. Adão, ele tem a responsabilidade da terra toda sobre ele. E nós temos raiva, ira de Corá, Datã e Abirão, de Balaão, de Caim, de todos esses, mas nós não temos ira de Adão. Vocês estão aí? Acorda, irmão. Pelo menos para dizer que está entendendo ou não está entendendo, fala alguma coisa. Você está compreendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando? Pelo amor de Deus, fala alguma coisa para me ver que você está entendendo, senão eu vou parar aqui. Porque às vezes, irmão, nós iremos contra Jezabel e o pior ser humano que passou na terra foi Adão.
Porque Jezabel pecou porque estava no corpo de pecado. Porque Judas pecou porque estava no corpo de pecado e tinha que pecar. O Pedro pecou porque estava no corpo de pecado, mas Adão não tinha corpo de pecado. E Adão pecou pior do que todos. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por Adão, por um homem. As aflições entrou por Adão. Adão é a causa do pecado. Adão é a causa da doença. Adão é a causa da morte. E por que nós não temos ira dele? E por que nós iramos com todo mundo? Nós iramos com Caim, mas não iramos com Adão. Por quê? Por que você não ira com Adão? Primeiro, porque se fosse você no lugar dele, você pecava. Segundo, por que eu não tenho ira de Adão? E se depender, eu até coloco o nome do meu filho de Adão. E se for um casal de gêmeos, Adão e Eva. Casal pior que Ananias e Safira. Aleluia. Glória a Deus. Porque Ananias e Safira tentou enganar a Deus. Adão e Eva quis ser Deus. Mas você não coloca Ananias e Safira num casal de filhos, mas você coloca Adão e Eva. O bom, irmão, que no Almoçando a Palavra a gente quebra um bocado de negócio, né? E eu não quero que você fique com raiva de Adão hoje, não, irmão. Eu não quero que você tenha ira dele, não, até porque você nunca vai ter. Você nunca vai ter ira de Adão. Você sabe por quê? Por causa de um negócio chamado empatia. Por causa de um negócio chamado empatia. Porque você suporta de alguém ligado a você coisas que você não suporta de pessoas de longe. Você sabe, empatia é você se colocar no lugar do outro. Você sentir a dor do outro, o sofrimento do outro. Por que nenhum de nós julgamos Adão? Porque nós fomos criados nele. Na criação, Deus não criou Adão, Deus criou a humanidade. E eu já falei sobre isso, sobre fazer e criar. Criar o engenheiro cria, fazer o pedreiro faz. Criar, o engenheiro cria, o arquiteto cria, mas fazer, pedreiro e servente. Mas quando alguém pergunta quem fez, foi o engenheiro fulano. É assim. Quem projetou? O arquiteto fulano. Quem pôs no papel, quem criou o projeto é que é o pai. Lamacei, manarraia. Então, nós fomos criados não quando nascemos, mas fomos criados por Deus em Adão. O projeto estava em Adão. A semente estava em Adão. Desde o primeiro filho de Adão até o último que vai nascer, estava nele. Semente. É por isso que todos pecaram. Porque quando Adão peca, nós estamos nele. Nós estamos em Adão quando ele peca. Quando ele cai, nós estamos juntos. Quando ele cai, nós estamos nele, criado nele. É por isso que tem o último Adão, que é Cristo. Que toda a humanidade caiu em Adão. Quando Adão peca, nós pecamos porque nós estávamos nele. É por isso que você não ira com Adão. Por quê? Porque você estava nele. É por isso que o pecado de Adão aos nossos olhos não é tão assombroso, não é igual aos outros. Por quê? Porque nós estávamos nele. Aí você tem empatia. Aí você fala, se fosse eu no lugar dele, eu fazia. Então você tem empatia, porque você estava nele. A humanidade estava nele. Então ele é um pai. Ele é alguém que
tem uma ligação muito forte com a humanidade. Toda a humanidade estava nele. É por isso que você, quando vai falar de pecado, o pior pecador sai da sua mente. Quando você vai falar dos piores homens da Bíblia, você vai olhar para Judas, vai olhar para Nabal, vai olhar para Corá, Datã e Abirão, vai olhar para outros homens, o anticristo, mas não olha para Adão. Meu Deus. É porque ninguém falou isso. É porque ninguém ainda não falou isso. É por isso que você está assustado. Adão de nada. O anticristo é apenas uma réplica dele. Lavassou de carrai, alabai. Rianda, lavassurianda, labai. O anticristo é apenas uma réplica do primeiro Adão que reinou, que caiu, só que o anticristo já vai reinar caído, mas a diferença não tem nenhuma, porque Adão caiu querendo ser Deus. O anticristo vai se levantar dizendo ser Deus. Assusta mesmo, irmão, porque ninguém nunca falou isso. Mas não estou falando nenhuma mentira. Eu estou falando que o pecado de Adão é o mesmo do anticristo. E pior do que o do anticristo. Por quê? Porque Adão pecou em um corpo de glória. O anticristo, ele já vai levantar com o poder do dragão. O dragão já vai dar o poder, ele já vai levantar governando sobre a autoridade do dragão. Então, ele já está caído, ele já vai fazer uma aliança com o dragão, o anticristo. Mas Adão não, ele começou com Deus. Ele tinha ligação com Deus. Ele não começou a reinar pelo diabo. O anticristo vai começar a reinar pelo dragão. Porém, a terra já é dele. Nem eu, irmão, pensava. Estou pensando agora pelo Espírito. Isso é forte. Isso é muito forte. É pena que não dá para a gente falar tudo hoje. Está acabando a aula.